João, é hoje que você fala do Andropov. Cara, eu já falei do Andropov. Vou só fechar essa porta do banheiro pra ficar mais bonitinho. Não, depois Nayara comenta comigo que tava aberta e que ela acha feio. Eu já falei do Andropov, mas eu posso falar do Andropov de novo, né? Assim, o Andropov foi o melhor que rolou de Khrushchev em diante, porém, too little e too late, saca? Esse que é o grande problema do Andropov. Primeiro que o Andropov chegou muito velho, né, ao poder. E isso foi algo muito típico do rolê do Brezhnev. Por quê? Durante o período do Brezhnev, uma preocupação que o Stalin já tinha lá atrás, tá? Que era a preocupação de estar sempre avançando os quadros dentro do partido. Ah, obrigado, Elô. O que é Andropov? É uma pessoa, é de comer, é de emagrecer? Obrigado, eu tô aqui falando sem parar do Andropov. Deixa eu pôr uma fotinho da criança aqui para facilitar para vocês, tá? O Yuri Andropov, deixa eu colocar aqui. Obrigado, viu, Elô? Facilitou bastante. Deixa eu ajudar vocês, né? Porque ninguém é obrigado, né? Não, você tá certíssima, minha filha. Desculpa o doido, tá? Me dá 2 segundos aqui, e aí eu coloco assim, ó, bem bonitinho. Cadê aqui, ó, o Andropov? Pronto, aqui, ó, Yuri Andropov, tá? É este sujeito aqui, ó. Vamos abrir até numa outra para ficar só o Andropov aqui, ó, tá? Este rapaz aqui, este lindo rapaz, é o menino Yuri Andropov. Tá, então vamos voltar do começo e vamos começar com o Andropov aqui. Deixa eu até dar um F11, aumentar a foto do Andropov aqui. Pronto, agora nós temos... Adorei o comentário da Elô. Ele parece estranhamente triste. Elô, se você assumisse a União Soviética quando ele assumiu a União Soviética, talvez você tivesse uma cara tão triste quanto a do Yuri Andropov. Beleza? Vamos lá. Vamos começar. Quem foi Yuri Andropov? Yuri Andropov foi um dos líderes da União Soviética. Beleza? Qual que é o rolê do Andropov como um todo? Vamos começar do começo, tá? O Andropov, como eu havia dito, chega a cúpula, né, do partido muito velho. E ele fica durante muito pouco tempo, porque logo depois ele falece, tá? Ele morre. E aí vocês vão se perguntar, pô, mas por que que rolou o Movipapa, né? Por que que deixaram chegar num ponto onde o cara já chega morrendo? Qual que foi esse rolê? E é isso que eu estava falando. O Yuri Andropov, ele chega muito velho, por quê? Por causa de um problema que acontece durante o período do Brezhnev, qual seja a petrificação total, completa e irremediável do PICUS, do Partido Comunista da União Soviética. Por que que isso acontece? O nosso querido Stalin, ainda na década de 30, já falava que era necessário que novos líderes, novas pessoas, novas chefaturas fossem aparecendo no partido cada vez mais, que houvesse treinamento e disponibilização para essas pessoas, para que elas pudessem subir e avançar nos rankings do partido, para que o partido se mantivesse sempre jovem, para que o partido se mantivesse sempre com capilaridade, com possibilidade de ter a ascensão desses novos líderes. Isso foi uma preocupação do Stalin ainda no começo da década de 30, e inclusive ele começou a organizar toda uma sequência de cursos de quadros que deveriam ser feitos para isso, tá? Infelizmente, meio que aconteceu uma guerra, né, gigante nesse meio tempo e deu ruim, tá? Mas esta foi uma preocupação ainda do tempo do Stalin. Aí beleza, depois do Stalin a gente tem o Khrushchev, Nikita Khrushchev,
que é deixa eu até ligar o Steam Deck aqui para explicar para vocês, né? Porque aqui quem tem que falar não sou eu, aqui quem tem que falar é o Rodia, tá? Deixa eu só preparar o Rodia para ele poder falar. Tivemos o Nikita Khrushchev, revisionista. Tá? Tivemos o Nikita Khrushchev, que era um revisionista corno do caralho, filho da puta, e o bagulho começou a degringolar. Depois disso a gente teve o Brezhnev. O Brezhnev, por mais que ele foi melhor do que o Khrushchev, ainda foi aquém, né, do que a gente tinha tido antes, muito aquém do que a gente tinha antes, e durante o período do Brezhnev, a gente tem um fenômeno que muitos historiadores, muitos sovietólogos vão chamar de petrificação do partido, tá? O que significa dizer? Durante o período do Brezhnev, um dos problemas que a gente teve foi que a nomenclatura, ou seja, os líderes do partido que eram mais altos no partido, começa a não ter mais movimentação, até porque esses líderes começam a ter certas prebendas, salários melhores e muitas vezes localmente, muitas vezes corrupção nesses níveis mais altos do partido, tá? Isso faz com que a nomenclatura, ou seja, que o pessoal mais velho com mais cargo no partido fique ali estabilizado demais e não tenha, né, uma juventude, novos quadros surgindo nesse partido e subindo, além, obviamente, né, que a gente tem ainda um problema do pós-guerra com o número diminuto de pessoas, porque morreu gente para um caralho. Beleza. O Andropov, quando ele chega no poder, o Andropov é um cara com muita aspa aqui, tá? Da esquerda do partido. Da esquerda do partido, tá? Por que eu tô colocando aspas aqui? Porque se a gente for comparar as posições do Andropov com as posições do partido na década de 30, na década de 40, no começo da década de 50... o Andropov era um moderadaço, talvez até indo um pouco para a direita do partido. Comparado com esse Picus, que já tinha degringolado loucamente depois do 20º Congresso, o Andropov era um homem de esquerda. Ele seria considerado revisionista pelos seus predecessores? Sim, porque era um revisionista chamando um não revisionista de revisionista, entende? Então sim, seria. Aí beleza, o Andropov entra e qual que é a ideia do Andropov? Primeiro, despetrificar a nomenclatura. Segundo, expurgar de dentro da nomenclatura os corruptos. Terceiro, rever todos os planos da União Soviética para que eles fossem feitos de uma forma mais correta. Qual que é o problema? O Andropov ficou 1 ano vivo depois que ele entrou, entendeu? Então, assim, o Andropov foi, de longe, depois que entra o Khrushchev, o melhor deles. Só que o Andropov durou 1 ano só. O Andropov, como ele mexeu muito com gente que tinha carga e que tinha poder, ele obviamente não conseguiu fazer o seu sucessor, até porque ele morreu. E aí depois veio só mais merda, tá? Então assim, morreu de morte morrida ou de morte matada. Ao que tudo indica, morte morrida, tá? Ao que tudo indica, morte morrida. Eu desconheço literatura que fale de morte matada do Andropov, mas eu conheço bastante que fala de morte morrida. Então, aparentemente, morte morrida, tá? Tem um livro que é muito bom, que fala mais sobre esse finalmente. Ele saiu primeiro em inglês e agora ele saiu, se eu não me engano, pelo Lava Palavra em português. Deixa eu até confirmar se ele é do Lava Palavra. Lavra Palavra. Vamos entrar no Lava Palavra aqui só para eu ver. Livraria. Isso. Agora eu só quero ver se é aqui. Aqui, ó, esse mesmo. Socialismo Traído. Socialism Betrayed. Eu tenho esse livro em inglês, tá? Do Kennan, né? Esse livro é muito bom, tá? Socialismo Traído. A capa ficou linda, inclusive. Esse é um livro do Lava Palavra que ele vai falar dos finalmente. Então, se você quiser ler um pouquinho mais, né? Inclusive sobre o Andropov, aqui você vai conseguir e eu recomendo porque é muito bom, tá? Um outro livro que é muito bom sobre
o término da União Soviética é do nosso querido menino belga, tá? O Ludo Martin. Vamos lá, Ludo Martin Smia. Marxista Internet Archive, Ludo Martin. Balanço do colapso da União Soviética, tá? Esse balanço do colapso da União Soviética vai ajudar bastante. Quem quiser ler, pode ler esse texto aqui. Mas é isso.